A Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco realizou de forma remota a palestra Inovações do Projeto de Lei 8.045 de 2010, que trata sobre o novo Código de Processo Penal brasileiro. As discussões foram baseadas principalmente em analisar as considerações sobre a investigação criminal, as provas digitais e o procedimento abreviado. Para isso, o Ministério Público de Pernambuco convidou Sauei Lai, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, no Congresso Nacional, sobre o novo Código de Processo Penal, para esclarecer como a nova legislação poderá interferir na atividade ministerial atual. Eu, particularmente, depois de ter saído da área criminal, depois de ingresso na Procuradoria Civil, eu me afastei um pouco do crime, mas eu estou acompanhando, não tanto, com tanta profundidade, mas com preocupação. Eu acho que todos nós, independente da área, temos que nos preocupar, porque isso vai reverberar na instituição de maneira bastante negativa. Então, é importante que todos estejam antenados com essas propostas e a partir daí, discuti-las. O evento contou com as participações do promotor de justiça Rousseau Araújo, que foi mediador do debate, com o promotor de justiça José Roberto da Silva, vice-presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, e ainda com a colaboração do subprocurador-geral de Justiça em assuntos jurídicos do Ministério Público de Pernambuco, Francisco Disseu Barros. Sempre é bom contar com quadros no Ministério Público e com órgãos que realmente propiciam essa abertura e esse diálogo para os membros do Ministério Público. Sabemos que não apenas cada instituição do Ministério Público, mas também as nossas associações estão em luta no Congresso Nacional para convencer os nossos congressistas da importância de preservar os instrumentos de persecução penal, de realmente fazer um avanço para no projeto de Código de Processo Penal e não apenas assegurar e preservar interesses locais de determinados setores da sociedade e que venham, infelizmente, a trazer um prejuízo à sociedade como um todo com um Código de Processo Penal que não satisfaça aos fins a que ele é destinado, que é os fins de persecução penal, asseguradas as garantias de cada um dos indivíduos. Mas a gente sabe que em cada curva da estrada do Ministério Público tem um perigo, né? Então temos que ultrapassar, temos que lutar a cada dia, e agora temos exatamente o projeto de lei que propõe um novo Código de Processo Penal para nosso país. E nele há várias arapucas, há várias armadilhas, não só para a instituição, né? Na verdade, muito mais para a sociedade brasileira. E isso tem que ser muito bem esclarecido. E é muito bom que esse esclarecimento comece, e é necessário, talvez até, comece dentro de nossa casa. E é muito bom que tenhamos um colega que tem participado ativamente das discussões no Congresso Nacional a respeito do assunto, como é o caso do colega Sauei. Um dos pontos abordados durante a explanação de Sauei foi a presença do chamado juiz das garantias. Apesar de não achar inconstitucional, mas acredita ser desnecessária no Brasil. Ele fez um comparativo com o que ocorre em outros países em relação ao exercício da magistratura, tendo como exemplo os países europeus. Na Europa houve, um sistema inquisitorial. Em muitos países ainda há um sistema misto, uma primeira fase judicial inquisitorial, só perante o juiz da instrução, é assim na Itália, é assim na Espanha, é assim em Portugal, e uma segunda fase, aí sim, de julgamento. Na Itália, na Espanha, o concurso ele é único, né? Lá, o concurso, você faz concurso para a magistratura, e lá você opta, dentro da instituição, opta pela magistratura judicante ou magistratura persecutória, isto é, virar um juiz ou virar um promotor. E é intercambiável, né? Então, você, como um magistrado italiano, um juiz, você pode, depois de 5 anos, pedir remoção para a procuradoria italiana. Lá o sistema é inquisitorial? Talvez não, mas um sistema misto.
O Ministério Público brasileiro, salvo engano, né, pelo menos quando eu estudei para concurso, o sistema processual brasileiro, o Ministério Público já nasce separado do Poder Judiciário, né? Salvo engano, na Constituição de 88, mas antes mesmo na Constituição de 88, o Ministério Público nunca pertenceu ao Poder Judiciário. A gente nunca teve essa promiscuidade com o Poder Judiciário como existem nos códigos lá da Europa. Por isso que lá na Europa, e infelizmente a gente vê um diálogo muito pobre, às vezes até mal intencionado na doutrina, na academia, de dizer que lá tem o tal juiz das garantias, juiz da instrução. Na verdade não tem, né? O subprocurador-geral de Justiça em Assuntos Jurídicos do MPPE, Francisco Disseu Barros, criticou o novo Código de Processo Penal, atribuindo-lhe falta de equilíbrio entre o interesse social e a defesa individual. O nosso CPP que está sendo proposto hoje não há um mínimo equilíbrio entre o interesse social e a defesa individual. Só você vê o artigo 4º, ele vai fazer o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória. Ótimo. Nos limites definidos nesse código, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória. Arretado. Princípio acusatório. Ele diz, salvo em favor das garantias do investigado. Desequilibrou a balança logo nesse artigo 4º. Aí ele vem para o artigo 5º. A interpretação das normas processuais penais orienta-se pela proibição do excesso, pela dignidade da pessoa humana, pela máxima proteção de direitos fundamentais. Ora, eu escrevo, mas isso todo mundo escreve ao mesmo tempo, que o princípio da proporcionalidade ele é norteado por duplo aspecto. Proteção contra o excesso, está correto. A interpretação das leis processuais orienta pela proibição do excesso, mas esqueceu também pela vedação da proteção penal deficiente. E o que eu vejo aqui é uma preocupação do nosso legislador em coibir o excesso, mas, ao mesmo tempo, está deixando a nossa norma sem proteção eficiente. No site da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o www.conamp.org.br, www.conamp.org.br, o órgão disponibilizou à sociedade uma cartilha intitulada 16 fatos que você não sabe sobre o novo CPP e que aumentarão a impunidade no Brasil. Acesse e saiba mais sobre o projeto de lei do novo Código de Processo Penal brasileiro. E não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no youtube.com/tvmppe, youtube.com/tvmppe, e seguir o Ministério Público de Pernambuco nas redes sociais. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.